Você tem dúvida de como implementar microserviços de uma forma a entregar escalabilidade e alto desempenho? Não sabe como criar os componentes, fazer a separação correta e até integrá-los? Hoje eu vou te contar os segredos que ninguém te conta para você desenvolver um sistema que utilize estratégias como Domain Driven Design, Event Sourcing e CQRS para explodir a sua mente. Galera, Gertel aqui, você está no Arquiteto das Galáxias. Hoje a gente tem um vídeo especial. Eu vou te contar todos os segredos que quase ninguém te conta, como modelar e desenvolver um estilo de arquitetura de microserviços da forma correta, usando Event Sourcing, Domain Driven Design, CQRS e Location Transparency, e que vai te trazer os benefícios desse tipo de topologia. Essa série vai ser dividida em 2 etapas e os vídeos vão sair em sequência. Um hoje e um amanhã. Dessa forma, você vai ter condições de entender toda a parte teórica, entender como a gente vai fazer as divisões do microserviço e na segunda etapa partir para a implementação. É muito importante que antes de implementar você entenda a teoria envolvida. Eu aqui vou tentar trazer para você todas as informações necessárias para você ter condições a já tomar decisões corretas no que diz respeito à componentização desse tipo de arquitetura. O tópico é muito abrangente e o meu objetivo aqui não é se aprofundar nele, é te dar visibilidade e te dar condições de entender exatamente o que a gente vai estar implementando no próximo vídeo. Você, porventura, junto com uma equipe ou sozinho, tentou implementar um novo projeto utilizando microserviço e não deu certo? Compartilha aqui com a gente a tua experiência. Vamos ver o que a gente pode tirar dela e quem sabe aprender alguma coisa nova. E se deu certo? Você teve alguma experiência bacana também de algum sistema que foi um sucesso utilizando esse tipo de arquitetura? Comenta aqui embaixo. Bom, galera, eu vou começar esse vídeo aqui falando a respeito de uma coisa que normalmente não é muito bem-vinda, né? Que é um conselho. Sim, eu vou começar isso com um conselho, inclusive por isso que eu tô aqui grandão na tela, para você conseguir prestar bastante atenção. Esse conselho é alguma coisa que eu acredito que todos os arquitetos que tratam tecnologia com seriedade dão quando a gente fala a respeito de microserviço, tá bom? Então não assusta, o vídeo vai começar dessa forma, mas a partir disso a gente vai dar continuidade e fazer o que está prometido fazer, beleza? Então vamos lá. O conselho para quando você está começando um sistema é para você começar pequeno e começar com um monolito. Não comece um sistema já pensando em microserviços. Tá, a gente vai falar bastante a respeito de microserviços, vocês vão ver como é um paradigma muito bacana, muito interessante, mas ele é muito mais complexo do que o monolito. O que acontece? Quando a gente começa um sistema já desenvolvendo ele pensando em microserviços, a gente tem que lidar com uma complexidade logo de cara que poderia ser evitada se a gente começasse com o monolito. E nesse caso, a gente poderia, optando pelo monolito, focar nas regras de negócio, no core business do que você vai desenvolver e nisso ter cada vez mais entrega de valor, para depois migrar para microserviços. Isso é totalmente possível. Se a gente fizer uma arquitetura bem estruturada, alguma coisa bacana, você vai ver que a gente consegue fazer essa migração sem nenhum tipo de problema. Se você está começando, se você quer desenvolver um software que você ainda não conseguiu entender se ele vai dar resultado, se ele vai dar dinheiro, se ele vai dar retorno, comece com um monolito. Um monolito estruturado, né, com as camadas muito bem definidas, bem escrito, sem ser o Big Ball of Mud. Faça isso, você não vai se arrepender. Você não vai perder tempo e esforço em alguma coisa que não é necessária logo de cara. Bom, beleza, então conselho dado, vamos começar. Vocês vão ver que sempre que eu trato algum assunto, eu gosto de trazer antes a realidade que a gente conhece mais, né? Então, por causa de microserviços, eu quero começar falando a respeito de monolito estruturado. O que é um monolito estruturado? É uma aplicação onde a gente tem uma única unidade de deploy e que esse sistema é deployado como um todo, sempre. Aqui no caso, vocês conseguem ver que eu tenho componentes muito bem definidos, camadas muito bem definidas aqui representado pelas caixinhas. Eu estou falando de um monolito bem feito e não de uma coisa aí que a gente não pode considerar um monolito estruturado. Tá, então falando primeiro a respeito das vantagens. A primeira vantagem é que é muito simples de desenvolver. Por que é simples de desenvolver? Justamente porque a gente tem uma única unidade. Dentro dessa unidade de sistema, a gente consegue encontrar todas as funcionalidades de negócio. A gente consegue aprender o que o software faz
olhando para um único lugar. Então isso torna o desenvolvimento mais simples. Logo, testar também é muito mais simples. Se a gente precisa fazer um end-to-end integration, testar, por exemplo, toda a parte de front-end e tudo, a gente tem que subir um cara só e testar esse cara unicamente. Isso é uma outra vantagem de monolito. Consequentemente, o deploy também é mais simples. Por quê? Porque a gente faz o deploy de uma unidade toda. Toda vez que a gente vai subir uma nova funcionalidade, a gente faz o deploy e pronto, tá pronto. Justamente essa facilidade e essa velocidade é muito boa. É fácil da gente fazer isso, é fácil da gente fazer um rollout de alguma feature nova. E também o monolito estruturado, ele é simples para escalar horizontalmente. O que é isso? Eu consigo, por exemplo, duplicar o meu servidor e colocar um load balancer na frente para fazer a divisão da onde vão chegar as requisições. Então, o monolito também pode ser escalado. E é simples de fazer. Em contrapartida, existem algumas coisas que não são legais. Por a gente falar de uma única unidade de deploy, o tempo de startup tende a subir, porque a aplicação fica cada vez maior, então para inicializar ela vai demorar cada vez mais. Da mesma forma que é uma vantagem, né, a simplicidade na hora de a gente fazer o deploy, também é uma desvantagem. Por quê? Porque a gente toda vez que precisa subir alguma funcionalidade ou uma correção de bug, a gente tem que fazer o deploy da aplicação inteira. Se a aplicação é muito grande, o deploy demora, então é complicado. Isso ao mesmo tempo que é uma coisa boa também é uma coisa ruim. A parte de continuous deployment é complicada de fazer, justamente por conta do tamanho da aplicação e pela falta de flexibilidade que você tem em relação às camadas. Confiabilidade também é um ponto fraco. Por quê? Porque não é confiável, o monolito não é confiável, não é isso. Aqui, quando a gente fala confiabilidade, a gente está dizendo que a introdução de um novo bug, por exemplo, numa camada específica aqui, ela pode quebrar o sistema inteiro, ela pode derrubar o software inteiro. Então a confiabilidade de um monolito estruturado também é baixa. Tá? E por último, a barreira para inovação. Então é difícil da gente, por exemplo, falando de um monolito Java, a gente introduzir uma nova tecnologia. Então, eu quero desenvolver uma camada, um serviço específico usando Node, ou usando Golang, qualquer outra tecnologia. É muito difícil da gente fazer essa mudança. Essas são as principais características de um monolito, tanto a parte boa quanto a parte ruim. E aí a gente vai para microserviço. O que é microserviço aqui? É justamente a gente separar esses componentes. Cada componente desse aqui vira um monolito estruturado por ele próprio. Então você vai poder fazer deploys de cada uma dessa unidade. Com isso, a gente ganha muitas coisas, só que a gente também perde, tá? Então eu vou falar rapidamente a respeito delas para a gente se situar. Primeiro, agilidade. A gente ganha muita agilidade porque eu consigo segregar as implementações por equipe. Então a gente ganha agilidade na produção e no desenvolvimento do software como um todo. A gente ganha a parte de deploy independente. Então, como eu disse, cada uma dessas caixas aqui eu posso fazer o deploy dela de forma isolada. E claro, a escalabilidade é uma coisa muito boa da parte de microserviços, justamente porque a gente consegue fazer isso por componentes, de forma muito ágil, de forma muito rápida. E o desenvolvimento independente, justamente porque além da velocidade e da agilidade que a gente tem de entregar novas features, desde o desenvolvimento até o deploy, a gente consegue aqui realmente segregar squads, montar times específicos e coisas assim. Em contrapartida, microserviços também têm os pontos fracos. Então a gente fala do aumento de complexidade. Uma arquitetura orientada a microserviços, ela é muito mais complexa, não só a nível de software, mas também a nível de infraestrutura. A gente começa a falar de sistemas distribuídos e aí tudo que está relacionado aos desafios de rede, da internet propriamente dita, vão se aplicar a esse sistema. A parte de testes também fica muito mais difícil de ser feita, tanto quanto a alteração quando envolve mais de um serviço. Se a gente precisa mudar alguma funcionalidade, onde a gente vai ter que colocar essa funcionalidade em 5, 6 serviços diferentes, isso pode ser um problema. E o deploy também aqui, porque do mesmo jeito que no monolito estruturado é muito fácil da gente fazer um deploy, aqui a gente precisa ter esteiras, a gente precisa falar de CI/CD, a gente aumenta muito a complexidade para conseguir colocar um sistema orientado a microserviços no ar, tá? E também consistência eventual. A gente vai falar mais a respeito disso, e aqui a gente tem um alerta vermelho, porque quando a gente está tratando microserviços, é muito importante que a gente encontre o equilíbrio. Para conseguir criar um sistema bacana, a gente precisa ter condições de encontrar o equilíbrio. Porque o que seria esse equilíbrio? É justamente os pontos fortes equilibrando com os pontos fracos. Por que eu falo que isso aqui é um alerta vermelho? Porque tem muito sistema que acaba se tornando um monolito distribuído, e a gente perde esse equilíbrio. O que quer dizer um monolito distribuído? Normalmente, como é que a gente consegue identificar que a gente está caminhando para um monolito distribuído? É fácil, tá? Se a gente precisa fazer alteração em alguma regra de negócio e essa alteração
ela impacta 5 serviços, por exemplo, ao mesmo tempo, e eu preciso mudar esses 5 serviços, e eu preciso fazer o deploy desses 5 microserviços para entregar alguma coisa que entregue valor para o negócio, muito provavelmente a gente está caminhando para um monolito distribuído. E o que fazer para encontrar o equilíbrio? Não é tarefa simples, a gente precisa utilizar de algumas técnicas para conseguir fazer com que isso aconteça. E eu vou falar a respeito delas aqui antes da gente começar a implementação, tá? É muito importante que você conheça, entenda essas técnicas para conseguir implementar da forma correta. Então, para a gente conseguir esse equilíbrio, a gente precisa respeitar alguns conceitos para ter certeza que a gente está fazendo tudo certo, tá? E esses conceitos, eles vão dizer exatamente como a gente divide os nossos microserviços. Então, o principal é a gente se certificar de cortar os limites corretos entre os microserviços. E como a gente faz isso? Com alguns conceitos. Nesse caso a gente vai falar de CQRS, a gente vai falar de Domain Driven Design, a gente vai falar de Event Sourcing e a gente vai falar de Location Transparency, tá? Cada um desses termos aqui a gente vai explorar e vai entender um pouco mais sobre eles para ter condições de realmente modelar um sistema bacana e que a gente consiga fazer com que ele seja microserviço de verdade. Tá? A primeira coisa que a gente vai falar é de CQRS, né? Esse cara tem um nome complicado, chama Command Query Responsibility Segregation. É como a gente fazer a divisão de algumas coisas. Antes de chegar lá, eu vou falar do jeito que a gente está habituado, que é o não CQRS. Primeiro para a gente fazer uma revisão e tá todo mundo na mesma página, e aí depois você conseguir entender exatamente quais são as mudanças. Olhando aqui do lado esquerdo, a gente tem um sistema deployado que não está usando CQRS, pode ser um monolito estruturado, e que dentro dessa aplicação a gente tem toda a parte de domain model, né? Então tudo que é relacionado a negócio está implementado aqui. E os acessos são feitos através de requests. Uma requisição aqui no caso, normalmente nesse tipo de sistema, ela expressa a intenção de alterar ou fazer alguma coisa. Então um pedido de informação ou uma mistura de tudo. Eu posso, por exemplo, solicitar e saber quais foram as últimas compras que eu fiz em algum lugar. Ou eu posso, por exemplo, inserir um novo dado no banco de dados, inserir uma nova informação a respeito de um perfil de usuário ou alguma coisa desse tipo. Nos modelos que não utilizam CQRS, eles têm algumas tendências. A primeira tendência é a otimização para escrita, justamente porque a gente escreve muito mais do que lê. E a otimização para a integridade de dados. Então, quando a gente está falando desse tipo de modelo, geralmente a gente tem um banco de dados relacional com foreign keys, com várias técnicas de normalização para a gente realmente otimizar a escrita, a integridade da escrita, a gente ter certeza que a gente vai escrever os dados da forma correta para poder recuperar isso depois. Justamente na recuperação de dados, isso se torna um ponto muito crítico desse tipo de aplicação, porque a combinação dos dados ela é cara para ser executada. Por que isso? Porque a gente tem informações que estão em tabelas diferentes por conta da normalização e a gente precisa criar queries, né? Ou o sistema que a gente está usando o ORM vai criar as queries, mas essas queries são complexas, né? Elas são queries que normalmente têm joins, têm cláusulas bem complexas para conseguir recuperar esses dados, e isso é caro para executar, né? Leva tempo e é complexo, tá bom? Então essas são as principais características. Bom, agora que a gente tem essa visão muito clara, vamos falar das ideias do CQRS. O que tem de diferente? Justamente, a primeira parte está relacionada às consultas. O CQRS visa sempre simplificar a forma de salvar os dados em um formato simples de ser recuperado. O que quer dizer isso? Normalmente, quando a gente está usando CQRS, a gente duplica dados, tá? Então, se eu tenho informações, por exemplo, de um produto e de um cliente, eu copio tudo isso em um único documento. Isso é uma característica muito comum em bancos de dados orientados a documentos, né? Eu acho que quem tem experiência com MongoDB, com esse tipo de banco de dados, já vai ter visto isso alguma vez, né? Uma outra característica muito comum do CQRS é que a atualização dos objetos ela acontece de forma assíncrona, né? E isso traz a consistência eventual, que eu falei anteriormente. Existe um pequeno delay para a gente ver a atualização desse objeto. Pegando como exemplo aqui uma conta bancária, se você faz uma transferência ou paga uma conta, na hora que você cai no seu dashboard, você vê que não está atualizado ainda, né? Demora um pouquinho, e isso é justamente por conta da consistência eventual. E aí, entendendo um pouco do modelo do CQRS, é justamente a separação dos commands e das queries. A gente tem uma área do sistema
que é justamente responsável por executar as ações que vão modificar dados e que vão envolver regras de negócio para a modificação desses dados, e a gente tem uma outra frente que a gente chama de projections, que é onde a gente vai justamente salvar essas informações e usar essas informações para recuperar esses dados, tá? Então a gente acessa o nosso command model através de comandos e a gente acessa as nossas projections através de queries. Só que aí fica uma dúvida, como é que a gente consegue manter os dados atualizados nesses dois locais? Como é que, por exemplo, a alteração de um objeto no meu command model vai refletir a alteração desse objeto na minha projection? A gente para isso usa os eventos. Então os eventos, eles atuam aqui como alguém que vai fazer com que uma projection atualize o seu valor baseado num comando que foi executado. O importante a respeito das projections é que elas são criadas aqui para cada um dos casos de uso que a gente tem. Então eu crio projections específicas para APIs, para telas. Eu crio várias projeções em vez de uma só, né? Então no nosso EQRS a gente tem lá o nosso banco de dados e a gente faz consultas de um lugar só. Aqui não. Aqui eu crio diferentes estruturas de dados conforme a minha necessidade. E é muito fácil nesse caso para cada projection usar uma tecnologia diferente conforme for necessário. Então, eu posso usar Elasticsearch para uma parte de projections, eu posso usar Mongo para outra, eu posso usar GraphQL, por exemplo, para outra. Tá? Então isso é muito importante a gente entender. Depois de falar um pouquinho a respeito de CQRS, a gente precisa falar um pouco de Domain Driven Design. Domain Driven Design é um tópico que rende horas de conversa. É um tópico complexo, a Strategic Design e a Tactical Design, e cada uma delas tem várias práticas. A Strategic Design está relacionada à parte da gente criar um modelo correspondente ao domínio de negócio, né, e abordar realmente esses domínios que são complexos. Para quem não viu ainda, eu publiquei um outro vídeo que fala a respeito de Event Storming, e esse cara trabalha muito bem a parte de Strategic Design. A gente mapeia todos os modelos que representam esses domínios. Então dá uma olhadinha no vídeo aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Já a parte de Tactical Design é como a gente faz a implementação desse modelo. A gente tem os aggregates, que é o principal e que a gente vai falar muito a respeito nesse vídeo de hoje. A gente tem as entities e os value objects, a gente tem os repositories, anti-corruption layers e muito mais. A gente vai focar aqui em aggregate, porque eles estão totalmente ligados ao nosso command model, tá? Então, realmente o nosso modelo de domínio que vai mudar de valor e que vai respeitar determinadas regras de negócio, e é nele que a gente vai focar. E aqui uma foto da realidade, que a gente tem um diagrama assustador de banco de dados, e eu queria dizer para você que isso nunca se tornará um verdadeiro sistema de microserviços, tá? Tem muito trabalho para fazer numa situação como essa. Existem alguns patterns para migração para microserviço, mas se você tem algum banco de dados que te lembra alguma coisa assim, você vai ter que fazer muita coisa para que esse cara vire um sistema de microserviços. Tá? Existem alguns padrões, a gente pode falar a respeito deles mais para frente, mas é importante que você tenha conhecimento disso. Então, como a gente falou, né, focando em aggregates, ele é um dos padrões mais importantes e também complexos da parte de design tático do Domain Driven Design. Né, eles são baseados em outros padrões, então eles são compostos por outros padrões que são as entidades e objetos de valor. Já já vocês vão entender um pouco como que a gente consegue visualizar isso. Então, o aggregate ele é um cluster de uma ou mais entidades e também objetos de valor. Uma coisa importante a respeito dos aggregates é que a entidade pai ela recebe o nome de aggregate root. Então vamos visualizar como são esses aggregates. Olha só, né? Então olha a visão aqui de um aggregate, como ele se comportaria, né? Como ele seria persistido e como a gente visualizaria essa informação. Então imaginem que eu tenho um cluster chamado aggregate de pedidos. Esse agregado ele tem as informações de pedido e de itens do pedido. Vocês veem aqui que eu marquei o pedido como aggregate root, porque ele que faz a referência a alguma coisa. E o que é importante? Que aqui dentro desse aggregate eu duplico informações, né? Então eu tenho informação a respeito de clientes, eu tenho informações a respeito de produto que elas são duplicadas, elas não são referenciadas. Né? Então eu tenho aqui o meu aggregate root de pedido, que eu tenho o ID, o Customer ID e o Customer Name, e tenho os itens desse pedido. E aí eu tenho o Product ID, o Product Name, Unit Price e Quantity. Também, de outro lado, eu tenho o meu aggregate de cliente e tenho o meu aggregate de produto. O que é legal de tudo isso? Tá? Aqui a gente já pode pensar em serviços. Quando a gente está falando de agregados, os agregados normalmente são grandes candidatos a se tornarem microserviços. Tá? Ele pode ser separado numa visão de microserviços.
Então, voltando aqui na nossa visão do CQRS, os nossos aggregates, eles estão dentro do nosso command model. Então, imagine que para o meu command model eu já posso ter vários microserviços aqui dentro. E projections é a mesma coisa, tá? Como eu crio uma projeção por necessidade, essas projeções também podem ser microserviços. Então, esse tipo de conceito, ele nasceu para ser feito orientado a microserviços, tá? É muito difícil de você aplicar esse tipo de conceito em um monolito estruturado. E aí vem a pergunta, né? Ah, legal, a gente tem agora os nossos agregados. Como é que a gente vai persistir os nossos agregados? É aí que entra o Event Sourcing, né? É justamente com ele que a gente armazena os aggregates. Então, mais uma vez, olhando paralelo, da forma tradicional, a gente salva o estado em banco de dados. Então, toda a parte de criação, de leitura, de atualização e de deleção, a gente faz isso e salva esse estado no banco. Então, por exemplo, se eu tenho lá um registro de um cliente e eu atualizo o sobrenome dele e eu fizer uma consulta, eu só vou ver o último estado do sobrenome. Eu não vou ter acesso ao penúltimo estado. Isso é uma característica muito forte da maneira tradicional. E, normalmente, eles também são implementados através de um framework de ORM. Já no Event Sourcing, é diferente. A gente salva o estado para todas as operações. Como eu disse anteriormente, se a gente alterasse o nome de um cliente, a gente ia ter as duas operações salvas. E o cálculo do estado atual do aggregate, ele é feito baseado no histórico dos estados. Então a gente faz uma varredura de todos os estados para chegar no estado atual. Eu vou dar um exemplo que vai ajudar você a entender isso, né, que é justamente o exemplo de uma conta bancária. Então imagine que na maneira tradicional, toda vez que um pagamento é realizado, o meu saldo é atualizado. E ele sobrescreve o valor anterior, né? Então eu tenho lá R$1.000, e aí depois eu tenho 950 e tenho 900. E eu faço uma consulta, só aparece que eu tenho 900. Ele está sobrescrevendo esses valores. Se porventura eu quiser saber o histórico desses valores, ou todas essas transações que aconteceram na minha conta, ou eu preciso criar um módulo para isso, ou eu preciso olhar os logs. Isso é bem complicado. E olhando para o Event Sourcing, o estado, no caso, é salvo para todas as operações. Então o cálculo do estado atual é baseado no histórico. Então imagine que eu tenho R$1.000 e fiz um saque de R$50. Eu vou ter dois registros. Um registro para R$1.000 e o registro que subtraiu os R$50. E aí, baseado nessa incrementação de eventos, eu vou chegar no valor de 950 e não ter o valor de 950 no banco de dados. Tá? Isso é importante a gente entender. E eu coloquei uma conta bancária aqui justamente por quê? Porque é muito comum que em sistemas bancários a gente use o Event Sourcing, tá? É muito difícil da gente ter um sistema bancário que usa a maneira tradicional que a gente está habituado, justamente por conta dos benefícios que ele traz para esse tipo de negócio. A gente vai falar disso já já. E os benefícios da utilização dessas técnicas para negócios, por exemplo, a gente tem a facilidade de auditoria, de compliance e transparência, né? Então é muito fácil, por exemplo, eu reproduzindo todos os eventos, saber tudo o que aconteceu numa conta bancária. É muito bacana quando a gente fala de negócios, porque eu gero uma quantidade de dados muito maior. Então isso traz muita coisa para data mining, analytics e machine learning, justamente porque eu persisto todos os eventos um a um. Então a gente encontra o que realmente está ligado à parte de valor nos dados. E a gente tem muita informação e a gente consegue implementar muitas técnicas para extrair valor dessas informações. Tá? Para a parte de modelagem, os benefícios é que a gente tem uma única fonte de verdade. Baseados nos meus eventos, baseado no meu banco de dados que persistiu todos os eventos, eu consigo reproduzir qualquer projeção. Consigo trazer essas informações da forma que eu quiser. E o processo normalmente é natural e relacionado aos processos de negócio. Porque dentro de uma empresa, normalmente as coisas acontecem baseadas em eventos. É fácil da gente fazer esse mapeamento. E na parte técnica, o que é muito legal é que a gente tem a garantia de reprodução desses eventos. E o suporte é otimizado para EDA, que é a Event Driven Architecture. Também tem um vídeo a respeito disso já no canal, que você pode estudar um pouco mais se você quiser. E também é legal que a gente consegue fazer facilmente o replay desses eventos em vários read models diferentes. Então eu consigo ter, por exemplo, várias estruturas de bancos de dados modeladas de forma diferente e elas vão ser construídas baseado na minha mesma lista de eventos. Então aqui, gente, o CQRS e o Event Sourcing, eles podem ser utilizados de forma separada, tá? Mas eles casam muito bem. Um funciona melhor com o outro. Então, normalmente quando você
for ler ou for estudar alguma coisa a respeito de Event Sourcing, você vai ver que o CQRS está ligado, tá? Isso não quer dizer que eles são dependentes, mas eles funcionam muito bem. Justamente porque o CQRS, ele traz uma forma eficiente para você ler as informações de múltiplos aggregates, e o Event Sourcing, ele traz uma forma padrão de atualizar esses modelos de CQRS, e é muito simples para a gente inicializar novos Query Models, tá? Então, você vai entender isso na implementação que a gente vai fazer. E aí, galera, vocês vão ver que, assim, realmente a complexidade aumenta. Vocês vão ver isso no código. Vocês vão ver que a gente precisa escrever muito mais código para representar esse tipo de modelo quando a gente está falando em Domain Driven Design, em Event Sourcing e em CQRS. Isso traz muitas vantagens, e vocês também vão conseguir perceber isso na implementação. O que a gente vai fazer hoje é um chat virtual. Então, a gente vai fazer a implementação do chat usando essas técnicas que eu expliquei anteriormente, tá? Para isso, eu também usei uma técnica aqui chamada Event Storming, que também tem um vídeo aqui no canal onde a gente dissecou um sistema muito maior usando esse tipo de implementação, mas aqui, como é o primeiro exemplo, a gente precisa começar menor. Então eu vou fazer a implementação aqui de um chat onde a gente consegue criar salas, entrar em salas, postar mensagens e sair da sala usando o Domain Driven Design, o CQRS e o Event Sourcing. Beleza? Vamos lá, mão na massa, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. É isso aí, galera. Valeu. Amanhã a gente vai fazer a implementação, então, desse chat usando todas essas tecnologias que a gente aprendeu hoje. Fica ligado, porque a próxima parte do desafio vai ser muito legal, muito bacana. Fala, galera, beleza? Curtiu? Então amanhã tem mais, hein? Deixa o seu like aqui embaixo, ajuda a compartilhar, ajuda a disseminar. Vamos construir o maior canal de tecnologia do Brasil, falando de implementação, dificuldades reais, coisas que realmente são complexas e a gente não encontra coisa na internet para ajudar. Valeu! Te vejo amanhã.